noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar início à nossa reunião pública da noite de hoje, tendo a página de abertura do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é o 100, rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Render graça a tudo. Estamos aí aprendendo aí nessa jornada nossa, né? Porque às vezes as pessoas estão aí falando de gratidão, principalmente nas redes sociais, mas a gente só vê gratidão naqueles momentos felizes de êxito. Agora, render graças nas circunstâncias difíceis, tem que ter aí forjar, né, no dia a dia uma estrutura moral, espiritual, para ter uma compreensão mais ampla das leis do Deus, nosso Pai Criador. Vamos fazer nossa prece? Vamos aproveitar esse momento onde a espiritualidade amiga preparou esse ambiente para nos receber. Vamos elevar pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre e Médico das nossas almas, aos amigos espirituais que labutam incansavelmente no bem nesta casa de amor, para podermos, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que Suas bênçãos, o Seu amor e a Sua misericórdia recaia sobre nós, encarnados e desencarnados, e que possamos aqui, Senhor, receber o remédio necessário para as nossas enfermidades, sobretudo a da alma, Senhor. Abençoe e inspire a nossa companheira Thalita, que fará uso da palavra na noite de hoje. E no mais, só temos que agradecer por todas as oportunidades que o Senhor nos oferta em nossas vidas. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado. Thalita, Rogério Cláudio, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite. Alegria estar aqui. É a primeira vez
Primeira vez. Tive aqui uma vez no documentário de Paulo, que passou aqui. A gente vem um pouco aqui. A alegria de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito bom. Não conheço mesmo. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre o ensinamento do Cristo. O imperativo da ação. Eu ia falar um outro tema, eu falei, não, Celso, vamos falar um outro tema. Anteontem. Eu vou falar um pouquinho sobre o imperativo da ação. É um capítulo do livro Jesus o Lar, não sei se vocês conhecem, uma obra trazida pelas mãos de Chico, pelo espírito Nélio Russo. É uma obra lindíssima, que pode inclusive ser utilizada para o nosso Evangelho no Lar. Ele tem pequenos capítulos que nos levam a refletir e hoje nós vamos refletir em cima de um deles, tá bom? Para quem não sabe, aqui Deus relata o primeiro Evangelho no Lar de Jesus na casa, lá de Simão Pedro. Então ali já iniciamos o Evangelho no Lar, trazido pela doutrina, como culto do nosso Evangelho dentro do nosso lar. Vamos então ao capítulo 45. Vocês vão ter que me ajudar, tá? Porque assim como Jesus, ele gostava, eu não posso mandar muito não, Celso? Não pode. Aqui. Tá bom aqui? Vocês vão ter que me ajudar, eu não vou fazer isso aqui sozinho não, tá? Vamos estar refletindo juntos, a lição do Cristo, tá? Então no capítulo 45, tem exatamente esse título, o imperativo da ação. Então já no título já nos traz o alerta de que não tem muito para onde correr. É um imperativo, nós precisamos, é urgente. E claro, Jesus vai falar disso com muita doçura, mas trazendo sempre a gente à reflexão. Quando lançávamos uma pergunta para ele, ele devolvia não uma resposta, mas ele nos convidava a refletir com uma outra pergunta. E é assim que ele vai nos ensinar. Bem, então vamos voltar alguns milênios atrás, quando ele lá estava na casa de Simão, e ele conta assim, isso para nós. Explanavam os aprendizes acaloradamente, ou seja, naquele êxito, daqueles aprendizes dos discípulos, sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Naquela época nós também tínhamos essa compreensão de que o reino ia vir, como se hoje a gente gosta muito, vai descer uma nave alienígena para resolver todos os nossos problemas, porque o problema que a gente cria, a gente quer que os outros resolvam. Não. Hoje a nossa compreensão de reino de Deus está muito diferente. Esse reino de Deus compete a cada um de nós construir ele aonde? No nosso tempo divino, em nós mesmos, que vai refletir no ambiente onde nós estamos. Mas naquela época, assim como os discípulos, nós pensávamos que esse reino ia chegar de alguma forma, que viria o Messias com a espada e faria a guerra e tomaria o poder dos romanos e assim ia libertar o povo. Mas Jesus trouxe uma outra espada. Então, os discípulos estavam ali acaloradamente discutindo como eles iam se preparar para a chegada desse reino divino. Então, vamos ver as sugestões dos discípulos. Nós, na época, Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Então, para Filipe era necessário que todos nós estivéssemos ali em estados meditativos, para que quando esse reino chegasse, nós estivéssemos preparados para isso. Será que é assim que a gente vai se preparar para o reino divino? Então, a meditação. Vamos aqui refletir um pouquinho o que é meditação. Vamos buscar aqui o significado no dicionário. Ele fala assim, é uma técnica que permite conduzir a mente para um estado de calma e relaxamento, através de métodos que envolvem postura e focalização da atenção para atingir tranquilidade e paz interior. Resumindo, trazer o nosso foco para o momento agora. Será que a meditação é uma coisa boa? Sim, não é? Traz paz, traz tranquilidade, traz a nossa mente no agora. Então é uma coisa boa. Mas somente isso nos basta para nos prepararmos para a vinda do reino? Não. É uma ferramenta? Sim. Mas não nos basta ficarmos o dia inteiro meditando, Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Então vamos todos para o retiro espiritual para nos prepararmos para a vinda desse reino. O que a gente faz no retiro espiritual? O que é o retiro espiritual? Me ajuda. Já participaram de algum retiro espiritual? Eu participei da comunidade. O que nós fazemos? Nos reunimos, estudamos, oramos, conversamos, relacionamos. Mas será que é assim que nós vamos nos preparar para a vida do reino?
bem, né? Sim, é muito importante esses momentos. Quão ricos são esses momentos de troca, de aprendizado, de vivência. Mas não podemos ficar o dia inteiro, todos os dias do ano, em retiro espiritual. Concorda ou sem corda? Como diz o Jorge, nosso professor. Concorda ou sem corda? Podem discordar, tá? Isso aqui a gente está aberto. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. Então vamos para o retiro espiritual, vamos ficar inacessível ao pecado, para que a gente não caia na tentação. Assim a gente vai se preparar para esse reino divino. Se fosse assim. Se fosse assim. Seria um tédio, né? Seria um tédio. Vamos lá. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poder entoar hosanas contínuas para o Pai Amantíssimo. Olha a proposta de João. Vamos ficar o dia inteiro em adoração, cantando, orando, para nos prepararmos para esse reino divino. É assim que a gente deve seguir? Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Olha que interessante, no livro dos Espíritos vai trazer um conceito para a gente de adoração. Está lá, na terceira parte das leis, né, das leis naturais, das leis divinas. Primeira lei de adoração. Então, é da lei, é natural que realmente nós adoremos a esse Deus. E olha o que ele fala na questão 649. Em que consiste a adoração? Olha a resposta. Na elevação do pensamento a Deus. A todo momento nós podemos adorar a Deus, a nos conectar com Deus através do nosso pensamento, tá? Então, adorar não tem local, não tem dia, não tem hora, não tem tempo. A qualquer momento nós temos essa conexão que não cai. O Wi-Fi com ele não cai, o sinal não cai. E eles prosseguem assim: deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. A resposta 150 é um sentimento inato como da existência de Deus. Então todos nós já temos em nós, como espíritos imortais que somos, como centelha divina que somos, esse sentimento, esse ato de adoração que é nosso. Alguma força já natural já nos traz a esse contato, a essa conexão com o mais alto. Tá? Então nós não precisamos ficar orando e cantando hosanas o tempo inteiro para a preparação desse reino. Nós podemos fazer a todo momento, no nosso natural, entrar em conexão com esse nosso Pai. Bartolomeu destacava a necessidade de um jejum incessante. Então, para nos prepararmos, vamos jejuar. Será que só jejuar daquilo que entra pela boca? Mas não, principalmente pelo que sai da nossa boca, né? Hoje a gente tem já esse conhecimento, não só do que entra, mas mais importante daquilo que a gente está exalando, daquilo que a gente está oferecendo ao outro, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa fala, das nossas ações. Tá? Com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Naquela época, quem eram os impuros daquela época? Os gentios, aqueles que eram diferentes, né, os portadores daquela doença, né, muito conhecida, a lepra, eles eram os impuros. A gente tem, a Graça tem uma palestra lindíssima sobre a mulher egoísta, né, naquela época, a mulher naquele tempo estava impura, não poderia ser, né, tocada. Então, se afastar de todos esses impuros. Esse era, né, a dica de Bartolomeu para que se preparasse para esse reino de Deus, para a vinda desse reino. Mas então, depois de ouvir, de refletir sobre todos esses conflitos, essas sugestões calorosas dos discípulos, quem é chamado a cena? O próprio Jesus. Então, chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, né? Porque Simão era daqueles, né? Era como nós hoje, né? A gente gosta, porque a gente se identifica muito. Simão, Jesus perguntou nominalmente: é agora que vocês vão me ajudar. Tá? Agora vocês têm que me ajudar. Então aqui eu vou fazer o papel de Jesus naquela época. E vocês serão lá os discípulos que estavam acaloradamente discutindo como se preparar para a vinda desse reino. E Jesus então agora vai voltar o questionamento para os discípulos. Tá bom? Então vamos lá. Graça vai ser o Pedro agora. Graça vai ser o Pedro. Vamos lá. Pedro. Agora que se diz. Pedro. Vamos lá, hein?
um odor fétido, quando os animais ou a própria vegetal fica ali em estado de putrefação, exala aquele odor ruim, né? Um odor meio fétido. Então, qual é a água? A água que desprende miasmas pestilentes. A água parada. Pedro, ó, parabéns, Pedro. Parabéns. E ó, assim com ele, né? E ó, olha a resposta de Pedro. Mais do que a Graça falou. Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado. É a água estagnada, sem proveito. Então, olha lá o que Jesus já está trazendo de reflexão para nós. A água parada, ela exala odor fétido. Ninguém quer ficar próximo à água parada. E é uma água que você não pode consumir, certo? Vamos lá. Sorridente, porque Pedro acertou a resposta, Jesus, sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando. Vamos lá. Quem vai ser o filho de Alfeu? Você de óculos, qual o nome? Ivânia. Vai saber responder? Vai, claro. Eu não tenho dúvida, porque hoje você é Tiago. Né? Tá. Pensa em Tiago aí, traz Tiago à mente, ele vai te inspirar, porque ele vai lembrar quando Jesus fez a pergunta a ele. Vamos lá. Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? Que está parado na onda. Você olha lá, aquele peixe que está parado na onda. Qual é o peixe que está parado na onda? Quando você olha aquele peixe parado, você já desconfia o quê? Peixe morto! Isso! Viu? Não sabia? Valor? Captei seu pensamento? É igual aquele da escola. Captei seu pensamento, sabe? Provavelmente, Tiago também esperou um tempo Para refletir. Qual é o peixe? Morto. É um peixe morto. É um peixe morto, Senhor, disse Tiago. Redarguiu o discípulo desapontado. Olha lá. Porque Jesus já estava levando eles a refletir. Água parada, peixe morto, né? Bartolomeu, meu amigo de camisa branca, Bartolomeu. Vamos lá, Bartolomeu, nos ajude. Discípulo, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? Ainda está aqui, ó, o interpelado pensou e esclareceu. Qual é a terra? Aqui não é cultivada, Aqui não é cultivada, aqui está lá o quê? Largada. ninguém cuida, se não é cuidar. Exato. Olha o que Bartolomeu disse. Indiscutivelmente é a terra boa, desprezada. Não é cuidado. Por quê? O solo empedrado e ácido é quase sempre estéril. Não vai crescer. Não vai crescer. Então o solo que é estéril não cresce nada. Nem erva daninha e nem, né? Boa plantação, boa, né? Fruto. Então é aquela terra boa que não é cuidada, que é desprezada, que é deixada de lado. Aí as ervas daninhas vão crescer, né? Vamos lá. O mestre evidenciando sincera satisfação, porque os discípulos estavam correspondendo às respostas, né? Estavam ali refletindo e respondendo. Concentrou então a atenção agora em Tadeu e inquiriu. Tadeu é a minha amiga aqui, ó. Tadeu. Vamos lá. Se inspire em Tadeu, hein? Tadeu. Qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? Qual é aquela roupa que se enche de traça? Aqui não é usada, viu? Tadeu? Viu? Então, Tadeu, né? Tadeu. É a túnica que não é usada. Quando a gente deixa lá, né, a túnica no guarda-roupa, esquece ela lá e não a utiliza, ela vai se encher de traça. As traças vão correr. E aí você não vai poder utilizar. Correto? Muito bem. Agora, interessando, expressivo gesto, a Judas interrogou. Judas vai ser meu amigo Celso. Vamos lá. Nosso Judas hoje. O que acontece ao talento sepultado, Judas? Aquele talento que a gente guarda,
gente bota lá 7 palmos debaixo da terra. O que acontece? Não produz. Não produz. Perde-se por inútil, Senhor. Lembra? Quem lhe foi dado será cobrado. Então, perde-se por ser inútil. Para que você vai ter? Se você não utiliza. Então, vamos dar a quem vai utilizar. Né? Então, refletindo alguma coisa aí? Água parada, peixe morto, túnica que não se usa, solo fértil que não é cuidado. Estão refletindo alguma coisa? Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou ainda mais incisivo. Meu amigo da moto agora. Meu amigo da moto. É você mesmo, é você mesmo. Vamos lá. Ó, essa é Juca. Juca agora é Tiago. Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Onde elas se escondem, as serpentes e os lobos? Nas grutas. Nas onde? Grutas. Nas grutas. Porque nas grutas quase não vai ninguém. É um lugar meio ermo, abandonado, que não é muito cuidado. Então, muito bem, Tiago. Olha o que Tiago disse naquela época. Agora é Juca, né? Agora está como Juca, na época como Tiago. nos lugares em ruína ou votados ao abandono. Onde que nós não damos atenção? Onde que nós não cuidamos que esses lobos e serpentes vão se criar? Em que solo ele vai se criar? Será que é no solo do vizinho? Será que é na casa do vizinho? Ou em nossos corações, em nossos pensamentos? Nas chamadas auto-obsessões. Nós mesmos vamos aí alimentando as nossas serpentes e os nossos lobos. Nada contra os animaizinhos, mas o que eles representam, né, de arquétipo para nós. Né? Tá? Muito bem, Tiago. E agora, por último, ele vai falar com André, nosso amigo lá. ele mesmo, André, você. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro. Qual é, em verdade, a função do fermento? Fazer crescer. Dar vida. Pão sem fermento? Não cresce. Então é dar vida. Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. O pão sem fermento não cresce. Não alimenta? É alimento, mas não tem o mesmo sabor. E o fermento sem o pão? Então, o bonito é união. Colocar o fermento, né? Para dar vida ao pão. Então, em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, imagine Jesus, né? Com seu olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado, porque ele é. Sempre trazia para nós, né? Vocês lembram, né? Naquela época, né? Jesus. Eu sempre sorrindo, né? Vocês lembram, não é possível, né? Com certeza, né, Graça? Com certeza. Não foi só lá tacando pedra na cruz que a gente viu ele, não, né? Então a gente lembra, né, dessa presença, né, marcante e alegre. E aí ele vai, então, finalizando o raciocínio dele. O templo está repleto de adoradores. Repleto de adoradores. Os templos naquela época, repleto de adoradores do lado de dentro. Mas a miséria rodeia Jerusalém. O templo estava cheio, mas do lado de fora a miséria era ainda maior. Então, de que adiantava os templos cheios, se a miséria ainda era enorme em volta dos templos? O que será que ele está nos convidando a refletir? Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Lembra do que os discípulos estavam querendo? Meditar, ir para os retiros, jejuar, se afastar do pecado, das pessoas impuras, se isolar.
Eles que estavam ali no convívio mais próximo a Jesus, acompanhavam, tomavam café com Jesus, dormia ao lado de Jesus, passava o dia ouvindo os ensinamentos e vendo o que Jesus fazia. Se na hora de colocar em prática, eles queriam se isolar, eles queriam estar longe dos pecadores, das pessoas impuras. É o que ele fala. De que adianta o remédio na prateleira da farmácia se não vai chegar a quem tem necessidade? De que adianta o pão na padaria se não tem acesso a quem tem fome? Então, meus discípulos, que adianta vocês estarem comigo, passarem esses últimos 3 anos ao meu lado, aprendendo tudo que eu aí passei para vocês, e vocês querem se isolar daqueles que necessitam, além de vocês, né? Porque nós éramos os mais necessitados. Então, de que adianta? Como que a gente vai construir esse reino de Deus se isolando? E essa é a chamada, né, dele. Então, ele finaliza. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Não tem outro caminho para nos prepararmos para a vinda do reino. Lembra? Não é a vinda do reino, é a construção do reino que está nas nossas mãos. Não vai chegar se nós não nos colocarmos ao trabalho, à ação. Mas, se fosse fácil assim, né? Então vamos pedir auxílio agora ao nosso irmão Emmanuel. Seja bem-vindo, Angelina. Vamos pedir ajuda ao nosso irmão Emmanuel. Lá no Pão Nosso, né, livro até que foi hoje da abertura, no capítulo 79. Vamos ver como que a gente se identifica como discípulo ainda hoje. Não estou falando daquele tempo que a gente estava com Jesus lá na casa de Simão Pedro, não. Hoje. Vamos ver como é que nós ainda estamos. O título é o mas, aquela conjunçãozinha. O mas e os discípulos. Ele vai pegar uma citação de Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Frase de traseira de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, olha o que Emmanuel fala. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada posso de bom. Eu sirvo para isso não. Ler uma página? Não, graças. Não tem condições disso não. Mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Quem é esse discípulo? É aquele que reconhece que realmente ainda é muito imperfeito, que ainda não chegou nessa santificação. Mas ele sabe que quando ele se colocar no trabalho com Jesus, Jesus há de orientar, de inspirar, de fortalecer, de guiar no caminho que precisa. Mas ele precisa se colocar à disposição para o trabalho. Quando a gente se coloca à disposição para o trabalho, nós teremos sim o auxílio de Jesus, de todos que com ele operam. Então, onde está o nosso mas? Antes ou depois de Jesus? Aqui ele está antes de Jesus. Eu não tenho condições, mas Jesus há de me capacitar. Vamos ver se o nosso mas está assim ou está assim. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus. Reconheço que ele realmente, né, é o Messias, ele é o caminho, a verdade, a vida, realmente é Jesus. Mas, eu não tenho forças para o trabalho cristão. Não, isso é muito para mim, isso não me compete. Não tenho condições ainda de realizar. Será que o caminho permanece em Jesus? Não, sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Qual mas que nós estamos? Antes ou depois de Jesus? Será que a gente reconhece já que Jesus é o nosso caminho, mas o mundo, as coisas da vida, ou ainda a nossa falsa pretensão, nos coloca sempre abaixo daquilo que nós podemos produzir ou podemos oferecer? Ou o nosso mas é aquele antes de Jesus? Sabemos que não somos perfeitos, mas nos colocamos ao trabalho, porque Ele há de nos ajudar quando nós nos colocamos ao trabalho. Então pense nisso. Onde está o nosso mas?
Será que quando somos convocados ao trabalho, qual é a desculpa que nós vamos dar? Ou nós vamos encarar o trabalho, mesmo muitas vezes achando que não vamos dar conta do trabalho? Mas lembre-se, Deus nunca dá uma cruz que a gente não possa carregar. Sempre fala isso para a gente. Então vamos retomar agora ao nosso texto, porque Jesus continua. Ele falou, para a vinda do reino, o imperativo da ação. Da ação. Agora, anota aí, porque olha como que ele vai dar a dica para nós agirmos. É difícil, hein? Acho que tem que até que anotar, porque senão a gente pode esquecer, porque é grande o negócio aqui. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora. Como? Olha lá, hein? Não percam. Por meio dos pensamentos. E agora já foi. Pensei. Das palavras. Vou dar uma dica, hein? Coração. O que o coração faz? Sente. Os nossos sentimentos. Emmanuel mesmo fala no Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Emmanuel mesmo nos fala no Pensamento e Vida. Né? A fonte desses nossos pensamentos, a qualidade daquilo que nós pensamos vem da qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se a graça já olha de cara feia aqui para mim, já vai despertar em mim o quê? Já desperta aquele negocinho aqui no meu coração, já emite um pensamento. Quem que a graça acha que é? Aí já começa os pensamentos. Já começa a olhar de cara feia para ela também. Começou onde? Aqui, ó. Na maneira que eu reagi à forma que ela falou comigo. Então, observar e cuidar desse manancial dos nossos sentimentos e emoções. Porque são eles que alimentam os nossos pensamentos. Aquilo que a gente vai falar e aquilo conforme nós vamos agir no nosso dia a dia. E Jesus já nos falou, propague a verdade salvadora através da sua vida. Da sua vida, da nossa vida. Né? Então a gente tem a oportunidade de expressá-lo a todo momento, a todo instante. Ele diz assim, o todo sábio, Pai, criou a semente para produzir com o infinito. Quem diria quando a gente olha aquele grande carvalho, que ele foi o quê? Uma pequenina semente, que precisou ser enterrada no solo. E ela teve que superar aquele solo. Alguém teve que ir lá e ajudar com a água, regar, para que ele pudesse ganhar força e romper o seu primeiro obstáculo, que é o solo. E crescer, vencer as intempéries, o sol excessivo, a chuva excessiva, o vento, o próprio homem, mas ele foi crescendo, fortificando-se. E hoje é aquela árvore frondosa que produz ao infinito. Mas ela foi, um dia, semente, como todos nós somos. Filhos de Deus, essência divina. E olha o que Jesus fala. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Sol todos os dias para extinguir a sombra da terra. André Luiz conta nos livros dele que se a gente não tem a emoção, para imaginar o trabalho do sol, dos raios solares, fisicamente, para queimar os miasmas que nós emitimos através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, senão a gente não conseguiria nem sobreviver nesse planeta. Quanto a quantidade de energia densa que nós emitimos todas as noites, principalmente, quando a gente está lá, naquele burburinho, e o sol vem queimando esses miasmas energeticamente para nos permitir aqui estarmos. Mas, além desse sol físico, como podemos trazer também esse sol que está sempre vindo à Terra extinguir as nossas trevas? Quem que a gente pode lembrar? O que podemos fazer analogia? Senão o próprio Cristo. O próprio Cristo. O Pai é tão misericordioso que nos concede sempre a vinda desses espíritos superiores, para que através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, a gente possa ter ali, o modelo guia,
a bússola para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas ações. São os sóis que a todo instante encarnam entre nós para nos dar esse direcionamento. E vide tantos sóis nós tivemos na nossa história. Temos da doutrina espírita, temos o nosso grande Chico, que é para nós um marco, um sol nas nossas vidas, trazendo todo o exemplo que ele trouxe para nós, de disciplina, de humildade, de bem servir, não é? E tantos outros, hoje agora mais recentemente na doutrina, falando da doutrina, o próprio Divaldo Franco para nós, o trabalho que esse homem faz. Esta casa, o grupo, nossa, a gente vê o trabalho com as crianças agora, né? Um dos. Esses sóis, isso aqui é um sol dentro desse bairro. Como todas as casas, todos esses locais, como o Kardec dizia, que se reúnem pessoas para se formar homens de bem. Homens de bem. Então são sóis aqui que estão a todo instante nos ajudando a extinguir essas trevas ou esteja o estado de ignorância dentro de cada um de nós. E aí ele vai seguindo. Não é outro o ministério da Boa Nova. Atenção, ele vai dar a grande receita, o grande caminho. Não é outro o ministério da Boa Nova. Convite da Boa Nova. Amar servindo. Lembra o imperativo da ação? Amar servindo. É venerar o Pai acima de todas as coisas. Depois que conheci a doutrina, quando vou rezar o Pai Nosso, tem uma outra conotação, uma outra profundidade. Então toda vez que eu falo assim, Pai Nosso que estais nos céus, o céu já não está mais lá, né? Está aqui. Santificado seja o vosso nome. Como eu entendo e busco, nem sempre, santificar o nome do nosso Pai. Servindo, expressando a pouca quantidade que eu já consigo do que Ele é através de mim. Servindo, de acordo com o que cada um aqui é capaz. E lembra como Jesus falou? Todos nós somos capazes de propagar essa verdade salvadora através dos nossos pensamentos, palavras, ações, através da nossa vida. Então ninguém tem desculpa para não servir, para não santificar o Pai dentro do imperativo da ação. Porque não adianta nada nós estamos aqui no sábado à noite, refletindo sobre a palavra do Mestre, e saímos ali e fazemos tudo ao contrário daquilo que a gente aprende. Ou, lembra? Deixar de fazer. Como diz o próprio Kardec, já não me basta mais não fazer o mal. Para a gente isso já não nos basta mais. Temos que fazer todo o bem que nos é possível. Então deixar de fazer o mal, deixar de alimentar a maledicência, as fofocas, já não nos basta mais. Isso aí tem que estar na nossa veia, vamos dizer, já tem que estar natural na gente. A gente precisa agora fazer todo o bem que nos é possível. Mas está ali, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo, você sai de casa às 5 horas da manhã, chego às 10 da noite, porque eu não vou para a faculdade, eu tenho que estudar, não tenho tempo. Será? Calma que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o ministério da Boa Nova é amar servindo. Mas não adianta servir por servir. Como diz o próprio Emmanuel, em Pensamento e Vida, capítulo 7. Hoje o Emmanuel está nos inspirando. Capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Esse livro Pensamento e Vida é muito interessante. Porque aí perguntaram lá para Emmanuel, será que tem, quando a gente vai encarnar, será que tem alguma receita? Será que a gente participa? Será que tem algum livro, assim, umas dicas, né? Como é que a gente vai lidar aqui na encarnação? E aí Emmanuel traz Pensamento e Vida. É como se fosse um preparatório para a gente reencarnar. E ele vai falar de pontos específicos, importantes para a nossa jornada aqui. Então vale a pena ler todo esse livro. E no capítulo 7 vai falar de trabalho. Então para a gente ver que é um assunto muito importante para nós. E ele fala, não vale contudo agir por agir. Não vale
servir por servir. Ah, Thalita, mas eu vou lá na casa espírita todo dia. Ah, eu trabalho em paz, eu distribuo água fortificada, eu trabalho na campanha do Quilo, eu ajudo na evangelização, eu trabalho com as crianças. Ah, eu leio a página, eu ajudo a limpar. Como que você tem feito isso? Como? Qual a intenção? Conseguir um lugarzinho no nosso lar? Qual a intenção? Como nós estamos nos dedicando às tarefas? Não vale agir por agir. E ele fala para a gente que tem 2 tipos de trabalho. O trabalho, ação, que transforma o ambiente. Olha que lugar bacana que nós estamos aqui. Olha o conforto, olha a limpeza, toda a estrutura que nós temos. Quanto que trabalhou-se para ter esse ambiente aqui? E é um trabalho muito importante, senão nós estaríamos aqui com conforto, né? Ali nos protegendo do frio, desse vento frio, estamos aqui confortáveis, tudo pronto, né? Tudo a favor de estarmos aqui atentos, refletindo. Esse é um trabalho muito importante, mas é um trabalho, ação, que modifica o meio e transforma cidades, sociedades, países, o planeta. Olha para o nosso planeta lá atrás e olha agora. Quanta coisa nós construímos. Quanto nós modificamos. Mas nós modificamos o meio. A parte externa. Também é importante. Mas Emmanuel fala para nós que existe também o trabalho-serviço. Que transforma quem? O homem. Aí é que está. Qual trabalho nós estamos aí nos dedicando? Somente ao trabalho-ação, que também é importante, ou nós juntamos o útil ao agradável? Porque é no trabalho-ação onde nós nos relacionamos uns com os outros, nós encontramos as dificuldades, né? Aqueles que pisam no nosso carro, aqueles que nos instigam a sermos cada vez melhores, a praticarmos aquilo que estamos aqui aprendendo, e aí é nele trabalho-ação que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver o trabalho-serviço. Quando nós conseguimos atuar dentro do trabalho-ação, também nos desenvolvendo como pessoas. Deixando de reagirmos de forma enérgica àquele que nos instiga, sendo gentis, nos propondo a servir, oferecendo sempre o que nós podemos de nosso melhor. Esse é o trabalho-serviço. Então não adianta agir por agir. Não adianta frequentar a casa espírita ou o templo que for, todos os dias, fugindo de si mesmo, da sua autotransformação. Lembra como se reconhece o verdadeiro espírita? Quem me ajuda? Pela sua transformação. Pelo esforço que ele faz pela sua autotransformação. Então é o esforço desse trabalho-serviço, o trabalho que nos modifica. E aí ele completa: amar servindo, ou seja, o amor em ação. Qual é a bandeira que Kardec traz? Fora do espiritismo não há salvação? Não! Gente, não! É fora de quê? Como é que é? Fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? Que caridade é essa? Como entendia do amor em ação? Do amor serviço. Como entendia Jesus a caridade? Kardec perguntou. Kardec é dos nossos, né? É dos nossos. Como é que Jesus entendia a caridade? Como? Benevolência para com todos. Agindo bem para com todos. E onde a gente consegue isso? Se retirando, se meditando, adorando. Dentro da casa espírita também, né? Dentro da casa espírita também. É só o Rogério Cláudio que tem as picuinhas, né? Também. É agindo bem uns com os outros. É no serviço, é na ação. Então, dentro de casa, vai ser mais difícil de eu ter a oportunidade de agir com benevolência para com todos. Mas o quê? Benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições dos outros e as minhas também. As minhas também. Então, dentro desse trabalho-ação, a gente vai ter a oportunidade de praticar essa caridade. De ter a paciência quando o outro, né, faz algo que a gente ainda não vê que ainda precisa, né, trabalhar. E qual que é o outro? Qual é o outro? Benevolência, indulgência aí? Ixi,
perdão de todas as ofensas. Nossa Senhora! Mas esse é um trabalho serviço. Esse é o amar servindo. Sim, retiro espiritual é muito bom. Meditação é excelente, excelente ferramenta. Adoração faz parte, é lei, está dentro de nós, né? Mas isso tudo são ferramentas para que a gente possa cada vez mais amar, expressar. Menor, ele não falou amor, ele falou amar. É um movimento de não esperar que o outro te ame, é você amar. Como? Servindo no bem, com indulgência, perdoando, se colocando ao trabalho de serviço. Porque não basta só servir. Amar servindo, mas servir por servir não vale, não vale. Então ele termina o quê? Servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então não adianta vir para a casa espírita e sair dando patada em todo mundo, tratando mal as pessoas, respondendo mal as pessoas, fazendo intriga entre uns e os outros, né? Não adianta. Você está no serviço, está no trabalho, ação, mas o trabalho é serviço, que é realmente esse de nos transformar, que é o convite de expressar a verdade através dos nossos pensamentos, das falas, das ações, da nossa vida. Da nossa vida. E olha o que ele fala. Pautar-se por essas normas, lembra? Santificado seja o vosso nome. Amar servindo e servir amando. É pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção, porque a gente só tem consciência que está naquele processo. Arrependimento, expiação, reparação. Redenção perante as nossas próprias consciências. Pautar-se nesse amar servindo e servir amando é praticar toda a lei. Basta isso. Você vai estar praticando toda a lei. Qual a lei? Qual a lei maior? Lei do amor. Amar servindo e servir amando. Não tem outro caminho para venerar o nosso Pai. Mas aí a gente fala assim, mas é muito difícil estar lendo esse negócio, eu não tenho tempo para essas coisas. Aí vem Emmanuel, para a gente terminar, lá, puxando a nossa orelha, livro Vinho de Luz, capítulo 38, olha o título, Servicinhos. Sabe aquele servicinho que você fala assim, mas isso aí não é para mim não, não, isso aí não. Olha o que ele chama a atenção da gente. Ele vai citar Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes sedes uns para com os outros benignos. Lembra do BIP? Benevolência para com todos. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. Quem de nós não se queixa? Mas a Graça faz muito porque ela é presidente do grupo, então ela tem oportunidade de fazer. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Não tem essa oportunidade. Ela tem a oportunidade de ajudar os outros. Eu não tenho. Olha o que ele fala para nós. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Busca os grandes palcos, os grandes holofotes. Acha que só lá que ele pode ajudar de alguma forma ou servir de alguma forma. Mas a maioria anda esquecida do valor dos pequenos, entre aspas, pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Num gesto de boas maneiras. Não precisa nem às vezes sair da cama, porque a pessoa que está ao seu lado já é uma grande possibilidade de você agir com boas maneiras. Botou o pé para fora de casa, aquele ônibus que passa assim, vai com Deus. Aí você fala assim, já manda aquele monte de palavrão para aquele, mas que motorista, que isso, que absurdo, né? A oportunidade está ali. Num sorriso fraterno e consolador.
Quem aqui não tem a possibilidade ou oportunidade de dedicar ao outro um sorriso fraterno, ou a você mesmo diante do espelho? Quem não tem a oportunidade de, ao invés de distribuir caras feias, ranzinzas, pode distribuir um sorriso fraterno e consolador? Um copo de água pura a quem tem sede. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino. A sugestão do bem. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Temos ainda, nem sei nem que adjetivo usar, a desculpa de falar que nós não temos possibilidade de servir, de expressar o Cristo que há dentro de cada um de nós. E aonde está o nosso mas? Antes ou depois de Jesus? Não, Thales, isso que você está falando é muito bonito. Mas não dá para mim não. Ainda sou muito imperfeita. Poxa, Thalita, você falou tanta coisa aí, que hoje mesmo eu tive tantas oportunidades e não fiz. Mas Jesus há de agora de me dar forças, porque agora acendeu um alerta na minha mente. E eu vou conseguir. Qual é a nossa atitude diante do convite de Jesus? De amar, servindo, e servir, amando. Esse é o convite da noite de hoje. Que a gente possa refletir o quanto nós estamos servindo ao Cristo, que veio ser o sol das nossas vidas, mas o Cristo também, que habita dentro de cada um de nós. Uma excelente noite para todos nós. Espero que tenha aí acendido uma pouquinho atrás das nossas orelhas. Obrigada pela atenção de todos. Eu quero agradecê-lo. Sim. Excelente. Vamos agradecer a Thalita, né, muito por esse imperativo da ação dela, né? Que se ficasse só lá escrevendo, anotando as coisas e não aceitasse o convite para estar com a gente, essa prática, né? Então vamos assim seguir esse exemplo da Thalita com esse estudo lindo que ela fez, né? Cheio de citações maravilhosas, que elas possam tocar o nosso coração e realmente, né, nós possamos assim exercer essa prática. Eu estou agarradinha aqui com a fala, aquela fala do, né, incentivar o bem, estar num diálogo, estar numa conversa, e aí, se você não concorda muito com aquele argumento, não é para dar lição, né? Às vezes o outro não está pronto, você não está pronto, esse silêncio. Então eu acho que cada um de nós vai guardar nessa noite alguns recortes dessas luzes, né, que estão tocando o nosso coração. Então nós vamos fazer a nossa oração para encerrar essa primeira parte do trabalho da casa, para depois passar ao passe. Gratidão a Thalita, gratidão aos que estão conosco nessa noite, gratidão à espiritualidade amiga que está aqui, deixando o nosso coração tão quentinho, né? Jesus, mestre amigo, como é bom estar nesse ambiente, captando essas energias, fortalecendo a nossa fé, rogando intimamente por aquela paz que o nosso coração tanto necessita, cientes dos nossos combinados lá na erraticidade, quando aqui nos encontramos num ambiente doce,
fraterno, com esse convite de superação, nós nos reconhecemos na aula certinha. Alunos ainda caminhando devagarzinho, mas estamos no rumo certo, no rumo do encontro com o reino de Deus em nossos corações. Paz e luz a todos aqueles corações que nesse momento nos vem a lembrança. Que um grande e fraterno abraço nos envolva a todos. Assim seja.